Aí você. Oi, Amanda. Oi, Brito. Oi, Fábio. Tudo bem, nega? Bem-vinda. Oi, Kátia. Oi, Foco Síndico. Oi, Emeline. Um beijo. Oi, Juan. Miriam. Tudo bem? Oi, Julie. E aí, nega? Claudinha. Beijo, nega. Oi, Edson. Tô começando disfarçando aqui que o João Ricardo tá dormindo bem do meu lado. Aí eu falei, vou começar a falar e ele vai ficar animado em participar da live, né? Oi, Grazi. Beijo, nega. Oi, Emerson. Como é que estão as coisas aí? Oi, Cris. Legal, gente. Olha, eu vou dizer, hoje é feriado, eu pensei assim, das duas, uma, né? Ou eu vou ficar falando sozinha aqui, ou só quem é muito de casa vai entrar pra me dar um cheiro, né? Porque se tiver sol, a gente tá na praia, né? Ou tá na casa dos pais, da família. Então, desde já, quero desejar um bom descanso pra gente no feriado, pra quem vai descansar, né? E, enfim, é bom estar com os nossos, né? Oi, Aline, tudo bem? Oh, meu Deus, pecadinho, vocês estão perdendo a cena do João Ricardo acordando. Ai, coisinha gostosa da mãe. E aí, people, quem tem boas notícias aí pra... Oi, Paty, bem-vinda. Oi, Carol. Oi, Duda. Vanessa, tudo bem? Quem tem boas notícias aí pra compartilhar? Oi, Giovana, tudo bem? Oi, Potita. Deixa eu ver quem mais tá entrando aqui. Ah, que legal. Flávia, um beijo, nega, um beijo. João Ricardo está de mêsversário domingo e a gente vai usar o teu kit, viu? Muito fofo. Márcia Canto. Tens, Grazi, uma mega notícia? Me manda como é que tá a gravidez, tá? Manda as notícias todas. Muito bem. Vocês sabem que hoje o nosso tema é... Ah, a Heloísa tá quase chegando? Gracinha. Graças a Deus, que venha com muita tranquilidade, muita paz e muita saúde, tá? Que Deus abençoe um monte. Falta pouco, que bom. Tu deve estar linda. Tá abrindo um novo negócio aí. Emerson, pô, que top. Tu não paras, né? Tu é um cara que é do empreendedorismo. Essa aí é a tua raiz, né? O teu estilo de ver as coisas. E me conta do novo business, que eu adoro o business, né? Obrigada, Potita. Obrigada pelo carinho, tá? Oi, Jaque. Tô sabendo que tá noiva, nega. Parabéns pelo noivado. Fiquei feliz em saber pela tua mãe. Tá, então vamos lá. Hoje o nosso tema da nossa live é como lidar com as críticas. O que eu tenho feito? Eu tenho pedido para durante a semana me mandarem ideias para a gente poder discutir juntos nas nossas lives. E... Oi, Suzana, beijo. Emerson, só me chama que eu vou pro Recife, sim, sem dúvida. Agora eu tô mais quieta, né? Vou esperar pelo menos o João Ricardo ter uns 6... Oi, filho! Uns 6, 7 meses para poder fazer umas viagens um pouquinho maiores, né? Mas essa semana me mandaram como lidar com as críticas e eu fiquei refletindo sobre isso. Conversei inclusive com uma pessoa que é super polêmica e super criticada para saber a opinião dele, né, sobre como ele lida com isso, porque ele tem tanto tempo de estrada. E foi muito gostoso ficar pensando nisso e em como eu passei minha vida lidando com as críticas que, na minha visão, a gente recebe sempre, né? A gente tá sossegado, aí alguém critica. A gente tá falando, alguém critica, né? Eu sinto que a gente, na verdade, sempre serve de projeção da dor do outro. E uma frase que eu amo muito, assim, eu uso sempre que eu posso, que quando Paulo fala de Pedro, sabe-se mais de Paulo do que de Pedro, né? E eu faço esse enorme exercício de sempre saber que quando eu tô criticando alguém, eu tô falando de mim mesma, né? E na minha visão, esse é um dos maiores exercícios de autopesquisa e de autoconhecimento que a gente pode fazer. É saber que a nossa crítica e o nosso julgamento serve de autopesquisa mesmo, porque a gente só vê nos outros aquilo que a gente tem. Então, o bom e aquilo que a gente considera criticável, na verdade, são instrumentos que nos favorecem o olhar para dentro. E eu gosto muito disso. Mas é engraçado, assim, que tem coisas... E aí eu separei 3 tópicos pra gente conversar, assim, sobre a questão da crítica, né? Oi, Richard! Bem-vindo! Na terça-feira estaremos juntos, né? No talk dos Fitalks. E eu já divulguei hoje ali no feed que a gente vai estar lá junto, tô bem animada. E aí eu separei 3 tópicos sobre as críticas, assim, né? Eu lembro que... Não sei exatamente o ano... Vai lá, deve fazer uns 4 ou 5 anos isso. Eu ganhei de presente a Joy, e a Joy é uma maltês, né? E na época nós tínhamos o pastor alemão, um cachorro que era adotado,
a Nude e a Mel, que eram poodles lá da casa da mãe, e eu sempre amei dog, né? Eu sou, assim, fã número 1 de cachorro. Então, sempre gostei de uma cachorrada em volta e tal. E aí eu publiquei a fotografia da Joy, né? Muito contente, muito feliz com aquilo e tal. E aí uma pessoa escreveu pra mim dizendo que como é que pode que eu, em sendo uma pessoa que eventualmente inspiro alguém, que eu tinha uma cachorra de raça e não um cachorro adotado. E eu falei, aí eu entrei no assunto, né, que eu falei, olha, te agradeço, né, que tu, enfim, me consideras ao ponto de tu vires conversar comigo, porque assim, né, turma, eu sinto assim que quem usa o tempo na direção de querer o nosso melhor, escreve pra gente, eu gosto, sabe, de saber o que pode ser melhor, como dar uma atenção diferente, a gente tá sempre crescendo com aquilo que vem com amor, né, e na minha visão o diálogo é a fonte de todo o crescimento. Não significa, quando a gente dá uma opinião, que a gente está certo sobre aquilo. É como a gente se sente e a gente tem que conseguir avaliar se aquilo que o outro está dizendo faz ou não faz sentido. Então, quando eu respondi com o coração bom, assim. Eu falei, olha, poxa, eu te agradeço que tu me consideras ao ponto de tu escreveres para mim. Foi um presente, eu sempre sonhei em ter um doguinho assim e tal. Mas nós temos na família um cachorro adotado. Pouco tempo depois, inclusive, eu adotei a Mana e adotei um outro dog, que era o 27, que achou o seu dono, porque eu peguei o 27 da época que eu encontrei a Suzana, é uma longa história, mas eu cheguei a ter um dog que chamava 27, que estava perdido, eu decidi adotar lá no Ribeirão da Ilha e tempos depois o dono veio atrás. Mas a gente já tinha o Fofuxo e agora a gente tem a Mana, né? E ela disse, não, mas o que eu tô dizendo é que tu não poderia ter nenhum cachorro de raça, porque como pode que eu era tão alienada, né? E eu tentei me explicar, e aí eu fiquei muito chateada e fui falar com o Juliano, e o Juliano falou assim, haters are gonna hate. É uma expressão da internet e tal, que quem entra no sistema para encher o saco, né, para não querer conversar, para querer criticar, veio para isso. Então o negócio é tu não se energizar para isso, tu tens que responder amorosamente, mas tens que saber qual é o limite disso. E aí eu aprendi uma coisa sobre a crítica, assim, que quando ela vem só no sentido de apontar, mas indisposta ao diálogo, ela já é invalidada, né? Porque todos nós, a gente está sempre fazendo o nosso melhor. E em fazendo o nosso máximo, quando o outro percebe que a gente pode ser melhor, a intenção tem que ser de construir essa melhora em conjunto, não de apontar, mesmo que você tenha inclusive a solução, né? E é uma coisa que eu percebo, que aquele que percebe que a gente já está fazendo os caminhos de melhora, mas veio para apontar o erro, está indisposto a ver onde a gente está acertando. E ali eu aprendi sobre isso. Eu falei, cara, eu tenho que entender que diálogo é tudo na vida e que se a pessoa quiser me conhecer um pouco melhor, né, aí com o diálogo a gente construir uma relação, pode ser que ela se construa em alguém que de fato vai me trazer um carinho e que eu vou ter que dar atenção para crescer com base naquilo, né? Oi, Andréia. Oi, Marcos. Tudo bem? Oi, Kátia. Deixa eu ver o que mais. Oi, Mônica. Oi, Edu. O que mais? Obrigada, Kátia. Beijo, tá? Obrigada pelo elogio. Bom, e aí o que eu entendo, assim, né? Quando a gente fala de pedir feedback, a gente insiste um monte nesse assunto, né? Até ontem, eu sempre vou ao FUS Cabeleireiros aqui em Floripa, né? Há muitos anos. E aí ontem me mandaram, eles são muito gente fina, né? E eles vão, olha só, será que tu colabora com a gente? Né? A gente quer começar um 2020 ainda melhor. E aí tem 3 coisas boas e 3 a melhorar que você poderia compartilhar com a gente. Eu falei, cara, lógico, que massa, vou refletir e envio o meu feedback, né? Quer dizer assim, que a gente precisa escolher quem vai apontar na gente o que precisa ser melhorado. Lembrando que nem porque vão apontar significa que nós estaremos dispostos às transformações, né? Eu sempre acredito que a transformação ela é muito íntima, ela é de dentro para fora, mas há pontos de vista que quando o outro dá, e esse outro é alguém que a gente acredita, a gente respeita, alguém com quem a gente quer trocar, daí vale a pena uma análise, porque às vezes a gente simplesmente não consegue perceber que tem coisas que precisam ser mudadas, né? Então assim, o fundamento do feedback começa por quem a gente escolhe para opinar sobre quem a gente é. Então eu já contei, não sei se eu já contei esse caso, mas eu tenho um cliente muito querido que o sonho dele é ser deputado e ele me disse, né, se eu conseguir e se eu não conseguir, qual é o conselho que tu tens para me dar? E eu disse para ele, o que na minha visão é a coisa mais fundamental, turma, que assim,
Amigos de infância e família são as pessoas que mais nos conhecem bem. A pessoa que a gente escolhe para ter do nosso lado, o nosso amor, também. E os nossos modelos de inspiração, né? Quem pode conversar com a gente são esses 4 grupos aí, né? Amigos de infância, família, o amor e os nossos modelos são os grupos de maior potência de feedback, porque conhecem a gente muito bem, né? Aos modelos a gente revela a nossa vulnerabilidade para que possam interferir com a sua sabedoria, né? Ao amor a gente entrega a vontade e o desejo de estar sempre junto, e por isso a gente quer crescer em conjunto via diálogo. Amigos de infância e família nos amam apesar de tudo e querem e são honestos e querem o nosso bem realmente. Eu comentei que esses dias eu falei pro Ricardo para que ele me dissesse algumas coisas, enfim. E aí eu falei, bom, vamos ver o que ele tem para me dizer. E foi muito rico, porque o feedback que ele me deu foi para mim mesmo. Não era Paulo falando de Pedro, sabe? Então, assim, quando Paulo fala de Pedro, sabe-se mais de Paulo? Não, eu percebi que ele parou para pensar em mim e me deu um feedback. E eu gosto muito de pedir feedback, sabe? Realmente focado nas coisas que tinham relação com o meu momento. Então, quem é passível de nos transformar são as pessoas onde a gente tem mais afeto e onde a gente deposita energia, né? Então, esse é um ponto importante. Eu preciso promover o diálogo com quem está em troca comigo, ver se faz sentido, né? Que é a história do cachorro lá. Eu preciso pedir feedback para aqueles que me conhecem e que têm uma intenção amorosa de me ver crescer, lembrando que na minha visão, eu acredito que a gente só consegue a transformação partindo de dentro para fora. Oi Dani, oi Sabrina, deixa eu dar uns oi Tati, estaremos em live. Oi Leuda Gonçalves, a tua filha mora aqui? Aonde que ela mora? Oi Evandro, oi Inês, oi Paulo, oi Nick, obrigada Leuda, valeu, brigadão pelo carinho de todos. Então assim, gente, nós estamos aqui com 50 pessoas, que riqueza, só tem que agradecer porque a gente está aqui no feriado juntos, que gostoso. Como é gostoso a gente ter consistência e estar sempre marcado o nosso horário, a gente está aqui, né? E a outra coisa é assim, ontem na TV, eu até quero compartilhar a reprise, mas não disponibilizaram no G1 ainda, porque eu gostei muito do programa ontem. E uma coisa que a gente estava falando assim, né, dessa questão de ser mais otimista, de como ser positivo. Eu aprendi grandes lições com a gravidez, assim. Eu sinto que a gente precisa muito ter toda a força para investir sempre no nosso autoconhecimento. Isso aí é, na minha visão, indispensável sempre. Turma do céu, se a gente não tem assim um orçamento mensal para investir em curso, para investir em terapia, para ter o nosso coach, um mentor, um consultor, alguém que ajuda a gente a pensar, eu sinto que a gente dá uma descambada, né? Mas o maior ganho, assim, um dos maiores ganhos desse processo foi perceber assim, que todo limite ele existe para ser contestado, né? E quando a gente vê que existe um paradigma tão aceito socialmente, a gente deve olhar, peraí, se esse paradigma fosse outro, e se eu pudesse ter resultados diferentes? Foi assim que eu enxerguei o processo da gravidez e do puerpério, que era lá os 40 dias depois e tudo mais, né? E eu falei, pois no padrão eu tenho escutado coisas bastante difíceis, então se eu tô indo passar por uma prova difícil, eu vou estudar mais, mas eu vou tomar uma decisão, eu vou tomar a decisão de manter a minha positividade, de manter o meu otimismo, porque eu vou ter que fazer o esforço de qualquer maneira, né? Então, tipo assim, bom, eu tenho que levantar às 5 da manhã, eu posso levantar às 5 da manhã mal-humorada ou bem-humorada, mas eu vou ter que levantar. Não é uma coisa que eu posso negociar. Então, coisas que não são negociáveis, atividades que eu tenho que executar, eu vou executar com o meu melhor, né? Eu não vou cair no senso comum de sempre, enfim, reforçar uma cultura, né, que incentiva que a gente, a todo tempo, ache difícil fazer e cumprir as tarefas que nós escolhemos executar, né? Teve um dia que eu estava com uma quantidade de tarefas impressionante, eu estava até fisicamente cansada, e eu sabia que eu tinha que... Não que eu tinha, que eu queria, era uma escolha minha chegar em casa e conseguir olhar o João Ricardo com todo o meu amor, ninar ele. Foi um dia desafiante, mas eu me orgulhei de ter conseguido fazer ele dormir naquele dia
conseguindo entregar o meu melhor naquele dia, né? Mas é engraçado, porque talvez seja muito polêmico isso, né? Quando a gente questiona o paradigma e diz, olha, a gente não escolheu ser mãe, a gente não escolheu ter uma empresa, a gente não escolheu estudar para concurso, a gente não escolheu fazer uma dieta, isso não foi uma escolha que a gente fez. Então, já que eu escolhi colocar isso na minha rotina, já que é uma escolha absolutamente íntima, eu devo tratar essa escolha com o meu melhor, porque eu vou executar a tarefa, né? Então, o que eu descobri sobre a crítica, né? Que quando a gente talvez compartilha esse desejo, né, essa força interior no sentido de modificar os paradigmas, que a gente tem que manter essa força muitas vezes protegida no nosso silêncio, né, e na nossa intimidade. Porque a gente pode descobrir uma força, né, e um poder que eventualmente ao compartilhar, o outro vai estar disposto a criticar. Então, eu falando sobre a gravidez, porque eu acredito que foi construído aqui conosco, na nossa família, eu, Ricardo, com muita ajuda da Carla, com a equipe, minha família, um grupo que, por nossa escolha, tem feito o processo de vida, né, de nova vida da nossa família, com mais um integrante tão especial, ser leve, ser gostosa, mesmo que tenha todas as ocupações, entende? Mas eu digo sobre a crítica que há ambientes em que eu verifico, né, que quando a gente compartilha o sucesso, a leveza, a tranquilidade, que há ambientes que eventualmente não estão preparados para isso. E aí tem uma tendência à crítica. E a minha visão eu não devo me diminuir para que o outro não se sinta menor, mas eu devo, na minha visão, porque todos nós somos irmãos, né? Não existe uma coisa de um ser melhor ao outro. Eu acredito em todo o compartilhamento. Mas pode ser que a gente tenha que ter sensibilidade para expor aquilo que merece ser exposto para grupos que, com a nossa sensibilidade, estão ou não dispostos a receberem a nossa experiência, né? Então, às vezes, eu fico um pouco impressionada, né, com o quanto determinados compartilhamentos podem causar algum desconforto. Mas eu sou fã do desconforto, né? Eu sinto que quando a gente se desconforta, a gente fatalmente encontra o elo mais fraco da nossa corrente e a gente pode se desenvolver. Então, na minha cabeça, o exercício da autocrítica, ele é muito fundamental. Quando o outro nos causa estranheza, quando tá fácil o julgamento e as críticas sobre a forma de viver que o outro escolheu ou até dos resultados que ele alcança, a gente, quando encara que é na verdade uma visão nossa e uma coisa que a gente precisa desenvolver, aí então a gente cresce, né? E é basicamente isso, assim, sabe? Eu acredito que é um dos exercícios mais fortes que eu faço comigo mesma. Saber que tudo é culpa minha, sabe? Como eu me sinto sobre o outro, como eu me sinto sobre as coisas e que como eu vivo foi a forma como eu escolhi viver e que como eu me sinto da mesma maneira. Não é assim, num estalar de dedos que a gente muda a forma como a gente se sente. Mas às vezes, quando a gente está incomodado com uma pessoa, ao conversar e ao abrir o coração, e eu escrevi isso, né? Quando a gente abre o coração, o conforto encontra espaço em contraposição ao confronto, porque a gente quer solucionar, muito diferente da moça do cachorro ali, né, que quer continuar discutindo. Quando o foco estiver na solução, no crescimento, na nossa expansão, na nossa melhora, no valor fundamental da autonomia, a gente sempre vai crescer. Lembrando de escolher quais são as pessoas que podem de fato interferir nas nossas escolhas. A gente tem que estar muito bem cercado de quem a gente de fato respeita, mas principalmente cercado do desejo infinito de expandir-se, né? Na minha visão, isso aí, quando a gente tem esse desejo infinito de expandir-se, todas as situações nos favorecem o crescimento, entende? Oi, Rê, te amo também, te amo muito, muito. Que bom, Thay, que tá fazendo sentido pra ti. Deixa eu ver se me mandaram mais alguma coisa. Wings English Classes, massa. Amo inglês, viu? Annalise, que nome bonito. Andressa, Cleidivá, você não tem noção de como me inspira. Obrigada, Gláucia. Beijo. Oi, Douglas. E aí, querido, deixa eu te dar um aceno. Como é que estamos? E as reportagens? Não te vejo no estúdio faz tempo, né? Manda um beijão pra tua namorada, tá? Oi, Renan. Oi, Aline. Muito bem.
Muito bem, deixa eu ver aqui. Oi, Maria do Carmo. Muito bem. Então, assim, basicamente, a conversa que a gente tinha hoje era essa grande avaliação sobre as críticas. E se eu pudesse fazer, assim, sei lá, um compartilhamento, saber que toda crítica, ela, quando a gente tem autoconhecimento, ela nos serve de instrumento de autoavaliação. E não significa que todas as críticas que são endereçadas a nós, elas fazem sentido, porque muito é projeção, que quando a gente está no nosso fluxo de felicidade, outro dia, eu não sei se vocês lembram disso, mas o meu desejo imenso era amamentar, e continuar amamentando, porque é uma das coisas mais gostosas. Meu Deus, como a experiência da amamentação é linda, é muito massa, muito gostoso, muito legal, muito diferente, é uma sensação de conexão, de amor, é incrível. E aí, quando eu fiquei grávida do João Ricardo, essa era uma conversa que eu tive com o Ricardo, porque eu falei assim, vida, eu queria muito amamentar e tal, e há pesquisas que dizem que o bico, né, pode ser uma concorrência para o peito, e eu também gostaria que o João Ricardo pudesse expressar o que ele sente, eu com as minhas coisas, né, mãe de primeira viagem, com as minhas pressuposições e tal, mas eu realmente quis isso, e o Ricardo se alinhou comigo, a gente conversou e a gente falou sobre, então a gente não vai usar bico. E dentro dessa história do bico, foi muito surreal, assim, porque não sei se vocês conhecem o mito da caverna, mas o Platão lá, né, escreveu que, enfim, uma comunidade morava dentro de uma caverna, uma das pessoas conseguiu sair das correntes e descobriu um mundo maravilhoso lá fora, e quando voltou e disse as maravilhas que existiam, provocou desconforto total naqueles que estavam dentro da caverna, que acabaram por eliminar aquele que tinha saído, né? E era mais ou menos como eu me sentia, né? A pessoa do mito da caverna com o desejo de ser aquela que não usa o bico, e aquilo deu um rolo momentâneo, assim, muitas críticas relacionadas a isso, como se, na verdade, a crítica era Nath, vocês não vão conseguir, né? É impossível. Na hora que vocês tiverem experiência, então vocês verão, né? É como se a gente estivesse torcendo pro outro se dar mal, né? Vocês já passaram por isso? Assim, não pode que não... Tô usando o exemplo do bico, mas é com muitas coisas na vida, né? É como se o outro precisasse fraquejar dentro da sua meta para então nos confortar, porque nós não conseguimos. E essa matemática sempre me machucou, assim. Eu acho que a palavra certa é essa mesmo. No desejo da gente avançar, eu não quero pessoas que passam a mão na minha cabeça, não é isso, mas pessoas que me incentivam para aquilo que é o meu sonho e que é uma possibilidade, e se com esforço eu for capaz de conquistar as minhas metas e os meus sonhos, o que eu quero é gente me dando estrutura, me incentivando, perguntando como pode me ajudar. E uma coisa que eu reparei é que ao desejar isso, e isso serve para todas as nossas metas, ninguém me perguntou a razão. Por que eu não gostaria de usar o bico? Eu escutei só de não, vocês têm que fazer porque o mundo usa, né? E não tem problema se o mundo faz. Cada um tem a sua história, a sua vida, os seus paradigmas, né? A gente está aqui para conseguir o nosso máximo dentro do nosso contexto, né? Quando começa a comparação, começa a dor, começa, sabe... E não é legal. Quando a gente tem inspiração é massa, mas comparação não. Inspirar-se faz todo sentido, mas comparar-se não dá. Porque a gente nunca vai ser como o outro, sob nenhuma possibilidade, né? E nem ele vai ser como a gente. E na minha visão, nisso reside uma grande beleza. A gente e está no máximo possível que a gente consegue dentro das nossas condições e da nossa cultura. Acordou, Petinho? Vem cá, tá com cara de choro? Tá com cara de choro, filho meu? Oh, é fominha, gente. Eu vou terminar hoje, daqui a pouco, Rapidex, porque tem um gato. Oi, gato. Vai sorrir, faz amor. Oi, gente. Oi, família Instagramers. Cadê meu gato? Cadê? Ó, a cara de eu tô acordando. Tá lá. É você ali, Petinho. Quem que tá ali? É você. Que diferente que eu sou na telinha. Te amo, loucura.
Mamãe vai devolver você e já vou lhe pegar você pra gente mamar. Obrigada, papai. Ó, meu cabelo. Pronto. Ai. Legal. Deixa eu ver. É da sua conta oficial, gatinho. É o gatinho mesmo. As pessoas têm medo de que, por fazermos algo diferente, não seremos mais pertencentes àquela relação. Como se ser diferente fosse nos excluir quando devemos nos incluir apesar das diferenças. Nós somos todos um, né? Tudo a ver. E o que nos excluirá das nossas relações é a não reciprocidade do desejo de desenvolver autonomia e independência. Para interdepender, eu antes preciso ter independência e autonomia. Quem dizia isso era um dos meus mestres, o Stephen Covey, né? Então, assim, eu preciso conquistar a minha autonomia, o meu autoconhecimento, as minhas próprias escolhas. Eu preciso evoluir, e isso precisa acontecer dos dois lados para que a relação se mantenha. Então, muitas vezes, no casal, ou na relação de amizade, ou no trabalho, um quer para ir para um caminho e o outro não quer, não vai funcionar com o passar do tempo, e a relação talvez, fatalmente, não acontecerá mais. Mas se os dois estiverem caminhando para crescer, para evoluir, cada um cuidando da sua vida antes para depois interdepender, pô, daí é tudo a ver, né? Daí faz todo sentido. Deixa eu ver o que vocês mandaram aqui, turma. O João Ricardo tá ali já chamando a mamãe e eu vou lá. Deixa eu ver. Ô, querido Christian, eu vi que você me mandou uma mensagem depois que tu tinhas mudado, né? Saudade de ti também. Obrigada, Eliana. People, é isso, tá? A reflexão foi essa. Exemplo, se comigo não deu certo, com você também não vai dar. Né? Tomara que a gente encontre 1 milhão de razões na vida para estar errado. Quando a gente encontra que a gente está errado sobre os nossos limites, é a maior vitória que a gente pode ter, porque é o primeiro grande passo rumo a ter a vida que a gente sempre sonhou, né? Tá, turma, olha só. Quero compartilhar e pedir para que compartilhem também. A gente tem inscrições abertas para o Life Coaching, que vai acontecer presencialmente aqui em Florianópolis em novembro, 28, 29, 30 de novembro e 1º de dezembro. São 4 dias de intensivo, das 9 às 9, com 3 meses de acompanhamento semanal. Nesse Life ainda há algumas vagas, tem a Black Friday que a gente lançou e tem uma promoção para que quem fizer o Life pode escolher o Planner como presente ou pode escolher o combo de ganhar o 27 dias para mudar a minha vida, que começa no dia 4 de dezembro. E na minha recomendação, o 27 dias deve ser feito ou na sequência do Life ou um mês depois, para que a gente tenha, ou 3 meses depois, para que, em terminando os 3 meses de acompanhamento do Life, entre no 27 ou para que pegue uma carga de energia Power começando na sequência. Depende muito da agenda. Então eu quero registrar que essa é a nossa Black Friday, tá? O Life ou o Planner ou ganha o 27 dias. As inscrições do 27 dias também estão abertas e também tem Black Friday. Tem 27% de desconto e sai por R$ 594 em até 10 vezes, se eu não estou enganada. Ainda nas promoções de até em 10 vezes, tá? Então, se vocês souberem de alguém que queira fazer, ou a gente, se a gente quiser estar junto em sala, é a grande chance, porque tem os valores aí bem facilitados, tá bom? Gente, obrigada. Lá no nosso site, vanessatobias.com.br, tem 4 cursos grátis em parceria com o Sebrae, 2 comigo, 2 com o Juliano. Tem uma quantidade grande de conteúdos, tem TEDx, Mentores Online, Paulo Jubilu, Mulher em Foco. Na terça-feira que vem vai ter já o vídeo do Fitalks também. Todos os Quero Saber, os artigos da revista Versar. É uma plataforma o que tem lá, é grande o negócio. Tá? Desejo assim que seja um final de semana abençoado. Quero muito agradecer pela nossa amizade e saber que a gente pode contar uns com os outros, tá bom? E que Deus continue abençoando a gente, tá bom? Um beijo, vou lá cuidar do pretinho. Um bom fim de turma, bom ver vocês.